Olá, ninhos! Como estamos? E aí, prontos para a nossa revisão de hoje? Prontinhos? Então, vamos lá para a nossa revisão da aula 6. Se liga aí! Na aula de hoje, galera, nós falamos sobre o subjuntivo. O que é o subjuntivo? É o modo das indecisões, é o modo das dúvidas, é o modo das possibilidades, é o modo que a gente não tem certeza de nada, certo? No modo subjuntivo, os fatos, as ações ocorridas tanto no presente quanto no futuro, tanto no presente quanto no passado, dão a ideia de futuro, de ações que ainda não foram concretizadas. O presente do subjuntivo, como eu já disse, é um fato não realizado que poderá ou não se realizar. Ele também costuma ser utilizado para expressar desejos, pedidos e ordens de forma indireta, mas ordens. As expressões como quiçá, talvez, não é seguro que, é possível que e não creio que é talvez, não é seguro que, é possível que e não creio que, são muitas das expressões que nós utilizamos. Podemos até dizer que são uma espécie de marcadores temporais, certo? Nós vimos que o modo subjuntivo, ele tem 3 conjugações, a primeira, a segunda e a terceira conjugação. Então, eu tenho aqui os verbos terminados em AR, ER e IR. Observem que nos verbos terminados em AR, eu amo, aonde tem o será trocado pelo e. E nos verbos da segunda e da terceira conjugação, eu como será trocado por um a, aonde tem um o será trocado por um a, dando assim essa ideia de possibilidade. Na aula de hoje nós também falamos sobre apócopes. O que são as apócopes? Reduções. Essas reduções, elas vão ocorrer em alguns adjetivos, alguns pronomes e até numerais. O que são apócopes? São reduções que são ocasionadas pela subtração da sílaba ou da letra final da palavra. Nós vimos nessa aula que nós temos casos específicos para o uso da apócope, como é o caso do mucho e do muy, que é o muito, o tuyo e o tu, que é o teu, e assim por diante. Então, observem aqui nesse slide que nós temos várias situações que foram tratadas na nossa aula. Nós falamos também sobre o uso dos porquês, o porquê que responde, o porquê que interroga, o porquê de causa e o porquê por qual, certo? Todos esses são os porquê que nós vimos nessas aulas. Falamos também do uso do adonde, adonde junto, adonde separado, donde com acento, adonde com acento junto e assim por diante. E também tratamos nessa aula dos dichos populares, os ditados populares e os seus usos dentro da língua portuguesa. Então, sem contar que nós ainda fizemos uma bela viagem ali para Colômbia, certo? Então, galera, é aquela hora agora que você vai pegar o seu caderno, que você vai pegar o seu material de estudo, dar uma revisada no nosso slide, dar uma revisada na nossa aula e responder as nossas atividades. Tenho certeza que vocês vão conseguir. E se tiver dúvida, já sabe, não é? Manda aqui pra gente que nós vamos ter o maior prazer em respondê-los.
Tá bom? Então se liga aí nas nossas atividades. Voltamos! E aí, me conta, como é que foi essa atividade? Fácil, simples e rápida, não foi? Mais fácil do que isso, só tomando uma tigela de açaí. Eu penso assim, aposto que vocês devem gostar muitíssimo de açaí. Eu e o professor Sâmio gostamos demais. Então, sem muitas delongas, vamos lá para a nossa atividade. Na questão número 1, diz o seguinte: leia a tirinha e responda. ¿Tú imaginas a una mujer presidente de la nación, Felipe? Dios nos libre. Mira, para que sepas, las mujeres son más inteligentes que los hombres. ¿Oís? Y más buenas y nobles, ¿sabes? Y más dulces, tiernas, ¿entiendes? Después dicen que las mujeres son difíceis de entender. Tu imagina uma mulher presidente da nação, Felipe? Deus nos livre! Olhe, para que saiba, as mulheres são mais inteligentes que os homens e mais bonitas, mais nobres, sabes? E mais doces e ternas, entende? Depois dizem que as mulheres são difíceis de entender. Eita, que a Mafalda hoje foi longe, hein? Então presta atenção aí o que diz a pergunta. A forma verbal sepas, se vocês observaram aí na minha tradução, saiba que está na terceira tirinha, na verdade está na segunda tirinha e não na terceira, sepas, corresponde ao quê? Ao presente do subjuntivo do verbo saber, ao pretérito perfeito simples do verbo saber, pretérito plusquamperfeito do subjuntivo do verbo saber, pretérito imperfeito do verbo sentir, presente do indicativo do verbo ser. Além de ter prestado atenção na minha tradução, se vocês lembram da nossa aula, vocês observaram lá que nós temos alguns verbos no modo subjuntivo que são irregulares ali nas suas conjugações. E um desses verbos é o verbo saber. Então, ele está conjugado no presente do subjuntivo, dando a ideia de possibilidade, certo? Então, vamos lá. Na questão 2, diz o seguinte: completa as frases com os seguintes possessivos correspondentes. Vocês vão observar que nós temos o uso dos possessivos, mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter aqui as formas apocopadas. Porque, como nós vimos na nossa aula, a forma apocopada, a forma reduzida, também pode ser de um pronome possessivo. Então, prestem atenção aqui. Lorena, sus joias. Lorena, suas joias. Mis companheiros. Vuestras maletas, que é vossas, né? Vossas maletas, vuestras. El libro del escritor catalán Juan Marcé es mío, meu, mío. Mi madre es la mejor persona del mundo. Então, é claro que a nossa resposta é a letra B. Observe que mesmo a forma apocopada, a forma reduzida, ela vai ser completada aqui com o plural e com o singular. Então, estejam atentos a esses pequenos detalhes.
Na questão 3, marque a sequência de porquês que completam corretamente as frases. Então, lembrem-se, o porquê de resposta, o porquê de pergunta, o porquê de causa e o porquê que nós podemos substituir por qual. Ultimamente, estudia bastante. Ultimamente, estuda bastante. Vamos imaginar aqui, porque está próximo os exames, porque está próximo os exames, as provas. Então, é o porquê de causa. É claro que ele é junto e sem acento. Não puedo entender el porquê de la pergunta. Não posso entender o porquê da pergunta. Esse porquê aqui é um porquê que ele se torna substantivo e ele sempre vem acompanhado de um artigo. Então, ele é junto e com acento. Por quê? E eu tenho, le perguntaram por qué havia venido com su pantalão rojo. Lhe perguntaram por que havia vindo com a sua calça vermelha. Roxo não, professora Aila, vermelha. E aí, gente, é um porquê de pergunta indireta, mais uma pergunta. Então, é separado e com acento. Sendo assim, a resposta é a letra C, certo? Questão 4. Complete a seguinte oração com os indefinidos corretos. Ou seja, eu tenho que me atentar aqui se algum deles estão apocopados. E se está apocopado, em que situação eu posso utilizar? Nós sabemos que alguns deles, como é o caso de algum, ninguno, eles podem ser utilizados diante de substantivo masculino singular. Então, vamos lá. Hay alguien. Hay alguien. Aqui que pueda ayudarme. Há alguém aqui que possa ajudar-me? Na outra, lo siento, ahora não há nadie. Agora não há ninguém, porque nadie é ninguém. Que llegue, se quiere, espere hasta que llegue algum empleado. Se quer, espere até que chegue algum empregado. Olha aqui o uso da apócope, substantivo masculino singular. Então, a resposta é a letra E, certinho? E agora, meu povo e minha pova, se prepara aí, fica ligado que nós vamos para a questão do Enem. E como vocês já sabem, como nós já dissemos aqui muitas vezes, nós não somos tradutores. Nós não temos a obrigação nenhuma de traduzir e nem temos tempo. Até porque se nós formos traduzir, o texto vai ficar chato, vai ficar cansativo e a gente pode cair no erro de errar. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos contextualizar. Como é que eu consigo contextualizar, professora Aila? Marcando o tempo, o verbo, o modo que está sendo conjugado, observando a bibliografia do texto para saber que tipo de gênero nós temos, que isso vai facilitar bastante. O título do nosso texto é Como poner la mesa, ou como colocar a mesa. E aí o texto diz assim, ó, recorde, ou seja, passado, recuerde que la mesa é o símbolo do lar.
Olha, a mesa é o símbolo do lar, de reunião, de convivência. Segundo a forma que é apresentada, dará um toque especial a cada momento, certo? Aqui no segundo já diz assim, ó, os talheres devem colocar-se em ordem que vão sendo utilizados, começando pelo que está fora. E assim por diante. Se você não tem ali o grupo de panelas, de vasilhas, de utensílios completos, pode usar ali de vários estilos. Ou seja, se vocês estão observando, o nosso texto está falando de como colocar a mesa, da etiqueta à mesa, certo? Então, observem aqui. A comida deve ser servida do lado esquerdo para ter uma maior facilidade. Geralmente se serve primeiro o peixe e depois a carne, porque o seu sabor é mais forte. Acabei de comprovar a minha fala que se trata de um texto falando de etiquetas. Sabe de onde é que eu comprovo? Olha aqui a bibliografia. Olha a certeza do que eu estou falando. Nós temos um texto falando de etiqueta. E aqui no finalzinho diz o seguinte: esto le facilitará combinar-lo com diferentes materiais de decorar. Ou seja, isto vai facilitar a combinação com diferentes materiais para decorar a mesa com flores ou frutas, sem nenhum temor, e podem ser usados a qualquer hora, em qualquer ocasião. O que nós temos aqui? 3 exemplos de formas apocopadas, de formas reduzidas. O que nós podemos ver, terceiro ano, um texto enorme para falar de 3 palavrinhas. No texto 2, as palavras sublinhadas são o quê? Nem precisa sofrer, não é? Nem precisava interpretar se quisesse, porque tá tão fácil que até eu tô preocupada com essa banca lá da Universidade de Minas Gerais. Mas a resposta é: aquelas palavras que estão sublinhadas são apócopes, ou seja, são reduções. Certinho, terceiro ano. E aí, deu para entender? Tá ficando fácil? Tá ficando mais simples? Me conta, como é que tem sido as nossas aulas? Eu espero que vocês estejam compreendendo, porque nós já dissemos aqui muitas vezes, tanto eu quanto a professora Tainá, que não tem que traduzir, tem que contextualizar, que a língua espanhola ela é muito próxima da língua portuguesa. Então, isso acaba trazendo uma certa facilidade e, ao mesmo tempo, uma dificuldade. Mas nós sabemos que vocês são alunos máximos, são da NASA, como diz a Tainá, como diz o pessoal aqui da mediação. Aluno da mediação é aluno da NASA. Então, eu espero que vocês prestem atenção. Se tiver dúvidas, manda as dúvidas para cá, que nós vamos ter o maior prazer em respondê-las. Tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima.